Era só uma poça no caminho, mas para ela virou uma sentença. A lama veio do asfalto, mas o desprezo veio do alto. E enquanto risadas ecoavam de um carro de luxo, ninguém estendeu a mão. Só que o que parecia uma humilhação sem testemunhas foi, na verdade, o começo de uma virada que ninguém esperava. Porque o mundo gira, e às vezes é no silêncio dos desprezados que nasce a força mais elegante da vingança. A cidade ainda despertava sob um céu nublado quando Lívia desceu do ônibus. Era cedo, quase 6 da manhã, e as calçadas refletiam a garoa da noite anterior. Ela ajeitou a mochila nas costas e apertou o passo. Trabalhava no Centro Empresarial Lumen, um prédio de escritórios modernos onde as salas tinham café gourmet, mas o banheiro do subsolo ainda cheirava a alvejante. Lívia tinha 22 anos e um olhar que dizia mais do que sua voz. Começara ali como auxiliar de limpeza fazia pouco mais de um mês. Silenciosa, eficiente, invisível, como esperavam que fosse. A calçada da frente do prédio estava cheia de poças e barro acumulado nas beiradas. Ela desviava com cuidado, tentando não sujar o tênis branco que sua mãe tinha lavado na noite anterior. Foi então que escutou o som dos pneus se aproximando por trás. Um carro preto, luxuoso, deslizava devagar demais para ser apenas coincidência. Ela se virou no exato momento em que as rodas passaram por uma poça funda e uma onda de água suja foi arremessada direto sobre ela. O impacto fez com que recuasse um passo. O uniforme ficou encharcado, o rosto manchado, mas o que mais doeu foi a risada, alta, cruel, reconhecível. Bianca Vasconcelos, sentada ao volante, abaixou o vidro com um sorriso debochado. Ops, cuidado, moça. Essa calçada não é passarela de pobre. O carro arrancou antes que Lívia pudesse reagir. Ela ficou ali, parada. Não disse nada, não chorou. Mas alguma coisa, lá dentro, quebrou devagar. Bianca Vasconcelos era conhecida no prédio e fora dele. Influenciadora digital, filha de um dos maiores incorporadores da cidade, desfilava entre os andares como se tudo e todos existissem para servi-la. Os seguranças a cumprimentavam com respeito ensaiado. As recepcionistas evitavam contrariá-la. E os estagiários sabiam que um olhar torto bastava para perder o crachá. Lívia já a tinha visto antes, mas só de longe. Sabia quem ela era, sabia do que era capaz. Mas naquele dia, a distância entre os dois mundos se encurtou, e a lama deixou claro de que lado cada uma estava. No refeitório do subsolo, enquanto trocava de blusa, Lívia ouviu sussurros de outras funcionárias. É sempre assim, se acha no direito de tudo. Coitada da menina nova. Mas ninguém disse nada em voz alta. Ninguém quis se envolver. No andar de cima, Bianca sorria para a câmera do celular, postando stories com legendas irônicas. Começando o dia com vibes pesadas, escreveu rindo da própria piada. Do outro lado do prédio, no alto da torre, Henrique Duarte tomava café numa sala envidraçada. Dono do complexo empresarial, raramente aparecia em público, preferia observar à distância. Mas naquele momento viu a cena do carro, viu a água, viu a menina parada e reconheceu nela algo familiar. Henrique cresceu cercado de luxo, mas foi criado por sua avó, uma ex-faxineira que lhe ensinou que dignidade é coisa de berço, mesmo quando o berço é feito de chão batido. Ele não conhecia Lívia, ainda não, mas naquele instante algo nela acendeu uma memória. E ele não conseguiria ignorar. O uniforme ainda úmido grudava na pele. Lívia desceu as escadas de serviço com passos contidos, como se pudesse limpar a vergonha com silêncio. No espelho do vestiário, tentou tirar as manchas com papel toalha, mas a sujeira parecia ter se fixado mais fundo, não só no tecido, mas na alma. Quando subiu ao térreo para iniciar seu turno, notou os olhares atravessados de 2 recepcionistas.
Um deles sussurrou algo no ouvido do outro e os dois riram baixo. Ela fingiu não ver, fingiu não ouvir. No banheiro que ela limpava todas as manhãs, encontrou um recado rabiscado no espelho com batom vermelho. Arruma o cabelo, faxineira. Assinatura nenhuma, só o escárnio suspenso no ar. Ela respirou fundo, puxou um pano, esfregou o vidro até o brilho voltar. Não por eles, mas porque era o certo a fazer. Enquanto isso, Bianca subia no elevador panorâmico postando mais um vídeo. Gente, vocês não acreditam no que aconteceu hoje cedo. Eu juro, foi sem querer, mas foi hilário. A gargalhada ecoou pelo ambiente digital, mas do outro lado da tela, os comentários começaram a mudar. Não tem graça humilhar gente pobre. Sério isso? Pior é rir disso. Bianca não se importou. Achou que era só recalque. Afinal, ela estava por cima. Sempre esteve. Lívia terminou o turno em silêncio. Na saída, passou pela calçada ainda molhada, agora deserta. Olhou para a poça vazia, como quem encara um espelho quebrado. Não havia ninguém esperando por ela. Nenhuma câmera, nenhum aplauso. Mas o que ela não sabia é que alguém, lá do alto, tinha visto cada segundo. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Mesmas escadas de metal, mesmos corredores frios, mesmos rostos que não olhavam nos olhos. Mas havia algo diferente nos sorrisos. Um ar de deboche silencioso, como se todos soubessem de algo que Lívia ainda não sabia. Durante a reunião rápida entre as funcionárias da limpeza, sua supervisora informou, sem olhar diretamente para ela: Lívia, a partir de hoje você cobre o subsolo e os depósitos. Troca diária. Era o pior turno. Um rebaixamento informal. Ninguém explicou o motivo, mas as outras sabiam, e algumas até sorriram, discretamente. Na hora do almoço, Lívia almoçou sozinha num banco dos fundos, entre caixas de material de limpeza e o cheiro de mofo. Comeu devagar, olhando o chão. Pensava se tinha feito algo errado, se deveria ter se defendido, ou gritado, ou chorado. Mas tudo o que ela tinha feito foi ficar quieta. Enquanto isso, na cobertura do prédio, Henrique Duarte revisava relatórios com uma expressão tensa. Sua assistente entrou com um tablet e comentou casualmente: Teve um incidente ontem. Parece que jogaram água em uma funcionária. Estão falando nas redes. Ele não respondeu. Mas dentro dele, algo se firmou. A imagem da garota parada na calçada voltava como um fantasma silencioso, e ele decidiu que aquela história não terminaria assim. Naquela tarde, quando Lívia abriu seu armário de uniforme, havia um lanche embalado e um bilhete colado discretamente na lateral. Você não está sozinha. Continue. Ela olhou em volta. Ninguém por perto. Pegou o bilhete com as mãos trêmulas. Era só papel, mas parecia abrigo. Ela não sabia quem tinha deixado aquilo, mas sentiu, pela primeira vez desde a lama, que alguém tinha visto, e talvez se importado. Se isso te revolta tanto quanto revoltou quem deixou aquele bilhete, curta esse vídeo e se inscreva. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. E o que o mundo joga como desprezo pode ser o primeiro passo de uma virada que ninguém espera. A partir daquele dia, pequenas coisas começaram a mudar. Na semana seguinte, Lívia encontrou um novo par de luvas em seu armário. Mais resistentes, mais confortáveis. Depois apareceu um caderno de capa preta com páginas em branco. Exceto pela primeira. Anote seus sonhos, eles importam. Ela nunca viu quem deixava. Mas toda vez que encontrava algo, sentia que alguém acreditava nela. Não por pena, mas por respeito, Lívia continuou seu trabalho com mais cuidado ainda. Chegava antes, saía depois, passava pano onde ninguém olhava, organizava as salas com carinho, limpava vidros como se preparasse vitrines para alguém importante. Mas nunca esperava reconhecimento. Foi quando chegou a maior surpresa. Um envelope, selado, endereçado a ela com letra firme. Dentro, um papel oficial,
bolsa de estudos integral para um curso técnico em hotelaria e eventos, numa das melhores instituições da cidade. No rodapé, uma frase simples: seu futuro não cabe num uniforme. Vá. Lívia sentou no chão da sala de descanso com o papel nas mãos e o coração disparado. Não havia remetente, mas havia um destino. À noite começou a frequentar as aulas. Durante o dia, seguia firme no trabalho. Chegava com olheiras, mas com brilho nos olhos. Aprendeu sobre etiqueta, gestão, organização de grandes eventos. Enquanto esfregava o chão dos corredores, ouvia podcasts sobre empreendedorismo e hospitalidade. Trocou o fone de ouvido por conteúdo. Trocou a autopiedade por disciplina. Seus colegas começaram a reparar. O andar, o jeito de falar, até a forma como ela olhava nos olhos dos superiores. Tudo em Lívia parecia mais inteiro, mais presente. Ela não dizia nada, mas estava crescendo, e o prédio sentia. Henrique observava de longe. Fazia meses que monitorava cada avanço em silêncio. Autorizar a bolsa, os materiais, até a mudança sutil no uniforme de trabalho dela. Mais alinhado, mais digno. Lívia não sabia. Mas cada passo que dava era como se alguém lá em cima tivesse empurrado uma peça do tabuleiro, discretamente. E a verdade é que o jogo estava apenas começando. O tempo passou, e como tudo que se faz sem alarde, a verdade um dia apareceu. Uma câmera de segurança instalada sobre a entrada principal havia registrado tudo naquela manhã da lama. O carro de Bianca, a poça, o jato de água, a risada. O rosto dela não aparecia com nitidez, mas sua voz era inconfundível. O vídeo caiu nas redes sociais por acaso, compartilhado por um funcionário anônimo que não aguentava mais ver tanta arrogância impune. No início, parecia só mais um escândalo entre tantos, mas algo naquela imagem tocou as pessoas. Ela nem tentou ajudar. A menina só abaixou a cabeça. Isso não é brincadeira, é covardia. O clipe viralizou em horas. Bianca tentou se defender. Postou um story com voz chorosa. Gente, foi sem querer, estava distraída. Vocês não sabem o contexto. Mas ninguém quis saber. Patrocinadores começaram a se afastar. Marcas apagaram postagens antigas com o rosto dela. Prints de comentários preconceituosos do passado ressurgiram. Falas contra garçons, motoristas, até seguidoras mais humildes. O verniz caiu. Ficou o que sempre esteve ali. Vaidade sem caráter. Em paralelo, Lívia foi promovida discretamente ao andar executivo. Seu uniforme mudou, seu crachá também. E agora ela passava pelos mesmos corredores onde antes andava encolhida, com o queixo erguido. Na sala de descanso do 24º andar, viu colegas reunidos em torno de um celular. No vídeo, Bianca, ao lado do pai, sério, de braços cruzados, lia um pedido de desculpas em público. Peço perdão à moça que ofendi. O que fiz foi pequeno, mesquinho, e espero que um dia ela me perdoe. Lívia assistiu sem piscar. Reconheceu a voz. Reconheceu o medo, mas não sentiu prazer, nem vingança, só uma estranha paz. Ela se levantou, ajeitou o crachá no peito e voltou ao trabalho. Porque o que para muitos era o fim, para ela era só mais um começo. Naquela mesma semana, um envelope discreto apareceu sobre a mesa de Lívia, sem remetente, sem carimbo, apenas seu nome, escrito à mão com letra firme. Dentro havia uma chave e uma carta curta. Este é seu novo lar. Fica a 2 quadras do campus, mobiliado, sem aluguel. Você não precisa mais atravessar a cidade para estudar. Você merece chegar em paz. Assinado, Henrique Duarte. Ela sentou na borda da cama do alojamento antigo, sem saber se chorava ou sorria. Depois de tanto tempo tentando não sentir, ali estava um gesto impossível de ignorar. No fim daquele mês, durante uma pequena cerimônia interna da empresa, Lívia foi chamada ao palco para receber um reconhecimento especial. Destaque em conduta, ética e evolução profissional.
Henrique estava na plateia. Não disse nada. Mas o olhar dele dizia tudo. Lívia pegou o microfone com as mãos trêmulas. Olhou para os colegas, para os seguranças, para as faxineiras que ainda limpavam os bastidores, e disse com voz firme: "Me ensinaram que quando jogam lama em você, o mundo espera que você se suje por dentro também. Mas eu escolhi não me sujar, porque a dignidade não depende do salário nem do sobrenome. Depende de não revidar com a mesma arma." Aplausos suaves preencheram a sala. Nada grandioso, nada exagerado, mas para ela era o suficiente. Henrique sorriu. Bianca? Ninguém mais falava nela. Porque quem vive de aparência desmancha com o tempo. Mas quem é raiz floresce até no concreto. Nem todo golpe deixa marca visível. Às vezes, a dor maior é aquela que a gente engole em silêncio, para não perder o pouco de dignidade que ainda tem. Lívia poderia ter se calado para sempre. Poderia ter aceitado a lama como destino. Mas escolheu continuar. Não por coragem, mas por necessidade. E, sem saber, essa constância virou força. Virou exemplo. A vida não recompensou sua raiva. Recompensou sua integridade. No fim, o mundo não mudou porque ela gritou. Mudou porque ela insistiu. E alguém, em silêncio, prestou atenção. A verdadeira transformação não vem com aplausos nem com holofotes. Vem quando alguém é tratado como invisível. E mesmo assim, decide permanecer inteiro. Porque o que define uma pessoa não é o que ela recebe, é o que ela escolhe devolver ao mundo. Lívia não venceu porque vingou. Venceu porque não precisou. E isso é a forma mais nobre de justiça. Se essa história tocou você, como tocou a tantos que já passaram por algo parecido, compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Curta, comente e se inscreva. Porque histórias assim não são só sobre superação. São sobre enxergar beleza onde o mundo só vê silêncio.